foto, Gustavo, por favor. Eu vou tirar foto. Eu vou pedir o celular. Viu, Antônio? Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos. Só por vocês estarem aqui, vocês estão num estado de excelência. Neste momento, vamos fazer uma viagem, entender como é que seria, como é que né, viver hoje, né, como aluno, como professor, como profissional, como cidadão. E neste momento, eu queria convidar todos vocês a tentar imaginar como é que seria se nós fôssemos, né, tivéssemos um foguete. Um foguete onde não existe piloto, mas existe combustível. O combustível seria a IA, correto? A inteligência artificial. E um outro foguete onde existe o piloto, que somos nós, e a inteligência artificial, que é o combustível. Correto? O primeiro foguete, provavelmente, ele não conseguiria ir muito longe, iria bater ou nem sairia do chão. O segundo foguete, por ter, né, nós como pilotos, ele conseguiria seguir um percurso maior, melhor, né, talvez com um pouco de dificuldade, mas com uma direção, correto? Então, nesse momento, eu queria que nós tivéssemos, né, guardado em mente essas duas visões, né, da nossa existência hoje, né, que realmente é muito difícil a gente conseguir lidar com a inteligência artificial e com tudo que está acontecendo, correto? Aí eu vim aqui um pouco falar sobre mim, tá? Sobre a minha pessoa. Sou engenheiro de software, já estou há mais de 15 anos no mercado, estou até hoje, sou professor aqui da FIAP, né? E tenho algumas expertises, correto? Porque a gente não teria análise de sistemas, segurança de informação, em desenvolvimento de software, é meu maior tempo, né, de atuação. No entanto, também estou me formando em filosofia. Algumas pessoas dizem que não tem nada a ver, mas ampliou minha forma de ver a vida, né, até mesmo de atuar na minha profissão, muito. E fiz uma pós-graduação em coaching, como fiz 2 pós-graduações no mesmo local, ganhei uma terceira e escolhi essa que também me deu um outro norte, né, da visão, correto? Ela disse que ia fazer, né? Eu guardo tudo. Então, eu já pedi lá para ela renovar. Quer sentar? Tá ótimo. Então, nesse primeiro momento, eu trouxe uma imagem onde traz uma reflexão sobre o que seria dados, a nossa atuação, né, entre o dados, né, seria os dados e o resultado final, correto? Nós estamos vivendo num momento onde dificilmente a gente consegue separar. Se eu chegasse para vocês agora e perguntasse Coca-Cola ou suco de laranja? Correto? Não precisa responder, só mentalmente. Automaticamente, nosso cérebro vai escolher o que a gente quer no momento, correto? Agora, se eu transferisse isso para a inteligência artificial, vocês acham que ela iria conhecer vocês nesse sentido de sentir, né? De viver, de sentir, de experiência, de gosto pessoal, correto? Por que vocês sabem o que vocês querem consumir? Porque vocês têm o sentir, correto? Ou seja, não somente a informação do que vocês vão beber. Aqui eu tenho os dados. E o dado vem de dados mesmo, né? Que é pessoal
Vem de dado numérico. Por exemplo, o dado tem lado que é 2, que é 6, que é 5, que é 4. Correto? Ou seja, é um dado, nada mais do que isso. Mas se eu jogar, ele se torna uma informação a depender do que está se fazendo. E a base, né, da inteligência artificial nada mais é do que dados, e ela nos retorna o quê? Conhecimento. É correto? Ela nos retorna informação. Desculpa. Após a informação, quando chega no ser, ela se torna o quê? Conhecimento. O que falta a partir do conhecimento? O conhecimento é diretamente dependente do quê? Da experiência, como nós vamos ver. Ou seja, a IA, ela nada mais vai te retornar do que uma informação. Correto? Se ela não chegar até você e você conseguir ter a experiência, né, ou até o resultado final daquela informação, ela não vai servir de nada. Correto? Então, aqui eu tenho um homem processando, transformando a informação em conhecimento e pegando esse conhecimento e transformando o quê? Em resultado final. Correto? Esse resultado final, a gente pode também chamar de sabedoria. Sendo que essa sabedoria, eu tenho que ter o quê? A ética. Correto? Ou seja, a IA, ela te traz uma informação, nessa informação, eu tenho que ter o conhecimento, né, que vem ligado à experiência, ou seja, ela não saberia se vocês queriam beber Coca-Cola ou suco, ou seja, ela não traz essa experiência, ela te dá informação, e quando chega na nossa força de vontade, nosso querer, o nosso objetivo, que vem o quê? A sabedoria, que traz o quê? O senso ético. Mas, por exemplo, quando você. Aí a gente ela tem uma conduta ética de que ela pode responder que ela não pode. Isso entraria na ética da legal ou não? Parece com a gente. Então, o debate ético ele é complexo, porque ele depende do meio em que estamos inseridos, correto? Não só do meio, como se fosse no Rio de Janeiro, mas no meio do país. Toda uma questão. Ou seja, alguns países, algumas coisas são liberadas, outros não. Tá? Então, uma questão de ética, se a gente pega um mapa, né, um mundo, e divide e traz para o livro, ou seja, eu posso ter um senso ético, como cada um aqui pode ter o seu. A gente pode ter uma boa virtude, onde a gente vai escolher um senso ético social, moral, que a gente consiga conviver bem com todos, ou até menos. Tá? Então, se nós, né, que somos seres complexos, não conseguimos definir uma ética sensata, imagine a IA. Tá? E a gente tem que ter ideia de que a IA já ocorreu, né, provas que ela é desenvolvida por pessoas. E essas pessoas têm uma determinada característica, ou seja, não foi se pensar, não se pensou, né, não se pensou em criar, né, um grupo de pessoas de gênero, de etnia, religiosas para desenvolver IA, ou seja, ela foi desenvolvida por um grupo de pessoas. Então, a depender do que se pergunta, a resposta dela é bem... tem um padrão, tá? Um padrão estudante. Aí você pode ir trabalhando, não, mas eu não quero só dessa forma. Eu quero também que inclua esse grupo de pessoas. Eu quero que inclua também essa característica. Mas, no geral, já foi provado que ele responde um padrão menos abrangente. Isso aí. Só vai especificar ainda que você interagir com esse simulador. Com esse simulador, tá? E mesmo assim, o que ele te dá nada mais é do que uma informação se não passar pela tua zona de conhecimento e pela capacidade zona de conhecimento e a sabedoria, né? Que vem do senso ético. Você respondeu, tá? Então é difícil a gente entregar 100% e esperar a ética 100%. Igual a gente vê nos filmes, né? Do Robocop, que ele tem um padrão lá de o que pode fazer e o que não pode fazer. Até nesse Robocop, né? Que foi gravado há muito tempo atrás, e outros filmes também, a própria inteligência artificial ela começa a entrar em conflito. Correto? Não é uma característica humana. É uma característica humana. É uma característica humana dos dados com informação. Tá? Aí algumas questões nós vamos ver pela frente. Outras questões são mais profundas. Tá? Eu tive que me limitar muito para trazer esse conceito dentro desse tempo, que é 1 hora, né? Porque é uma coisa bem profunda, né? Muito debate. E algumas coisas ainda estão sendo decididas, tem coisas que ainda não foram liberadas, né? Para nós usarmos, para termos acessibilidade, justamente devido
esses debates, correto? Ainda nessa questão da ética, você acha que, tipo, a IA, ela sendo uma ferramenta tão poderosa assim, você acha que é uma boa ideia ela ter sido lançada assim, pessoa para lançar Open Word, né? Free Word. Então, eu vou chegar no slide onde nós vamos ter uma visão o que seria uma história linear, ou seja, tem coisas que realmente não tem como segurar. Eu pessoalmente demorei a utilizar a inteligência artificial para trabalho, para algumas coisas. Né? Eu até achava o layout dele mais confuso do que porque eu venho do formato edit. Então, para mim, ainda, por um tempo, ainda foi mais fácil abrir um livro, pesquisar no blog ou qualquer outra coisa, ou testar mesmo na tela, debugar, que a gente chama, do que procurar IA. Então, tem coisas que realmente não tem como segurar. O que a gente pode fazer é o que hoje é chamado de filosofia líquida, correto? Ou seja, o que a gente se apega muito, daquilo a pouco não vai servir mais. E outra característica muito importante que está sendo levada muito em consideração, não só de um ponto de vista social, mas também profissional, moral, é a nossa capacidade de adaptação, correto? Eu posso não gostar de pagode, eu gosto, né? Eu sou bem diversificado, gosto de pagode, rock, tá? Funk, onde eu tiver, eu me adapto bem. Mas vamos supor, eu gosto de não gostar de pagode, mas se eu tiver um pagode, eu vou lá e vou aceitar aquela realidade. Então, mesmo que eles tentassem segurar, que eu vou mostrar aqui, nós vamos chegar nesse ponto, algumas empresas que tentaram não se adequar, né, à tecnologia por achar que foi largado muito rápido, ou a sociedade não se adaptaria bem, e caiu, né? Ou seja, algumas se mantêm no mercado, mas como subutilizadas. E não tem como, tá? É muito difícil, porque o que chega aqui para a gente já chega defasado. Fora daqui, tipo Estados Unidos, até na Alemanha, em alguns lugares, a inteligência artificial já está muito mais avançada. E se nós não corrermos, né, para aceitar a realidade, a gente vai ficar cada vez mais para trás. A gente vai ficar cada vez mais para trás. A dúvida para mim não é se, né? São mudanças que, infelizmente, não tem. É uma história linear, não tem como. Pode. Por que também a gente tentar melhorar o que está ruim, a gente está tentando buscar um negócio de pessoas que já estão muito mais na frente? Eu não entendi muito bem a pergunta. Tipo, se a gente está atrasado em relação às coisas em questão da educação, por que a gente não tenta chegar onde eles estão antes de começar a implementar isso? Então, eu quando comecei a fazer slide, porque eu também estou estudando filosofia, então eu tive que, várias coisas eu tive que ir filtrando para não entrar em algumas questões de debate ético, morais, sociais. Foi como eu falei, vocês aqui estão num momento de excelência, ou seja, é um lugar, uma instituição de frente de tecnologia, de AI e tudo, mas eu concordo, algumas pessoas realmente estão em um estado defasado da educação e aí vamos lá. Vamos supor, a gente tem a questão da equidade, correto? Se eu pegar e puxar vocês, né, para uma posição, né, onde todas as pessoas, né, que estão numa outra condição para igualar, seria desigual a vocês, talvez igual a elas, correto? Mas aí a gente também tem a questão do interesse, correto? É porque é um assunto bem delicado, mas nós temos a questão do interesse. Né? Eu não posso pegar a educação e levar para um nível que talvez uma outra condição social não seja tão importante no momento. Tá? Não seja tão importante no momento. Mas, foi o que eu falei, é o open world, ou seja, qualquer pessoa tem acesso à inteligência artificial. E ela não veio para melhorar um grupo e piorar outro. Ela vem para nível de aceitação e de capacidade de usá-la de uma forma inteligente, né? Com sabedoria. E a sabedoria está ligada à ética, né? Eu acho que fica de gap a questão histórica. Obrigado. Os países de lá que está se comparando, os europeus, os americanos, tem uma diferença histórica e estrutural, não dá para você tentar refazer a educação com uma coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem que reparar a educação e ao mesmo tempo caminhar em relação à tecnologia, entendeu? Não é uma resposta simples. É uma questão a nível de Estado. A nível de Estado, social, e até delicado de se falar.
Não, eu tinha que filtrar várias questões, mas como eu falei, é delicado de falar porque em determinado momento sempre vai ter que se escolher vou beneficiar ou não vou beneficiar. E não é uma questão só de benefício, tá? Talvez seja benefício de vocês estarem aqui, mas é aberta, é uma questão de força de vontade, tá ok? Infelizmente aí é de outro nível. Nós vamos chegar talvez no decorrer dos slides, a gente consegue esclarecer, a gente volta esse debate, correto? Aí no final também eu tento abrir um espaço para pergunta. Aqui eu coloco o nível de reflexão, onde o homem, aqui eu trago o homem vitruviano, né, que é o nome da Vinci, mas em um formato de máquina, onde nós nos encontramos em um momento de reflexão, talvez, eu não posso generalizar, de identidade, né, mas eu acredito que vai chegar ao nível de identidade pessoal, onde as pessoas não vão mais saber o que transferir para uma inteligência artificial e o que, né, pegar para si como conhecimento, como pesquisa, porque nós temos que ter em mente, né, nesse primeiro momento, que não é só a chegada, né, o caminho é tão maravilhoso quanto. Né? Quando a gente é criança, a gente vai para a praia, a gente gosta da praia, mas também gosta de olhar na janela do carro, do ônibus, o que for. Então, o caminho é tão maravilhoso quanto. Tá? E nesse momento, nós temos duas frentes de conhecimento. Por exemplo, nós temos o ser humano, né, que tem um conhecimento em um nível mais horizontal, que eu posso colocar de uma forma mais horizontal, aonde ele vem, né, ficando. Vocês começam no jardim, no convívio familiar, no próprio jardim, talvez ensino médio, talvez não sabe a nomenclatura como está hoje, mas vocês vão ficando de conhecimento em conhecimento. Onde o primeiro conhecimento ele não vai ser esquecido, mas ele vai ficando menos esclarecido. Já na inteligência artificial, ela é tomada como empilha, correto? Ela tem um formato assim, onde a gente pega o de cima e coloca para baixo. O que está embaixo, ela serve de apoio para a informação que está em cima. Ou seja, são duas formas de absorver e no caso da inteligência artificial, ela não tem um formato líquido, onde ela se transforma para aceitar uma realidade. Ela tem as informações como base, ela tem os dados como base para a informação. Já nós, no ser humano, nós temos o quê? A experiência. Né? Nós temos a recordação, nós temos os sentimentos, nós temos a sensação de que estamos fazendo mal ou bem a alguém, coisa que a inteligência artificial não tem. Tá? Ela nada mais é que uma pilha de dados, correto? E ela vai pegando de cima e puxando para baixo, e o que ela não pegar de baixo, ela toma como frente para tomar as decisões. Ou seja, nós estamos em um momento de reflexão profunda sobre o que somos e o que vamos entregar para a inteligência artificial 100%, correto? Ou seja, nós somos o piloto da nossa foguete, como eu falei no começo. Tá? Aqui eu trago uma reflexão, né, talvez incluindo o que o Miguel falou, né, sobre a pergunta de substituição, né, sobre substituir a vontade e o pensar, né? Ou seja, voltando à ideia do refrigerante do suco, o que a IA ela iria sugerir, né? Será que ela conhece vocês tão fundo que ela saberia se vocês, naquele momento que a dúvida surge, se você quer refrigerante ou IA, será que vai chegar nesse ponto, se você pegar o celular e falar Siri ou Alexa ou qualquer outra inteligência artificial no momento, eu estou aqui no restaurante, o que eu peço? Suco ou refrigerante, entendeu? Ou seja, vocês estariam transferindo 100% da vontade daquele momento, né, de vocês. E suco refrigerante, é claro que tem a questão da saúde, ele é tomado como base. Nível saudável, talvez o suco seja mais saudável, dependendo da saúde de cada um. No entanto, ele não atingiria o quê? A satisfação pessoal, né? Aquela questão de sentimento que eu estou ali realmente me satisfazendo com aquele meu momento, correto? Eu estou abandonando o momento meu. E eu estou falando de suco. Se a gente pegar isso e transferir para um nível superior, tá? Um nível maior, uma coisa mais macro, uma decisão mais responsável,
manipulação de imagem que não eram boas, até réplica de letras e versos e tudo. Se a gente pegar isso e levar a nível mais macro, né, sem passar pelo nosso filtro ético, moral, ou seja, nossa sabedoria, nossa identidade humana, talvez a gente prejudique pessoas, correto? Então, essa reflexão ela é muito importante. Eu não estou, no decorrer do slide, eu vou me aprofundar mais sobre algumas questões, mas eu não estou me desfazendo da IA. Eu estou trazendo para a visão, um olhar mais ético, mais moral, onde é o nosso lado humano, que ele já deveria continuar antes da inteligência artificial, mas que com a inteligência artificial ele tem que vir mais para frente, correto? Aqui eu vim trazendo uma história linear de como seria, né, como foi, como é, né, a busca por essa informação, por esse conhecimento. Eu trouxe toda a história do conceito de dados, como foi passado, né, a importância de absorver conhecimento e como esse conhecimento foi tratado no decorrer da história humana. Aqui eu começo na idade da pedra, onde o conhecimento ele era passado por prática, né? Ou seja, a pessoa mais idosa, ou seja, é a parte do conhecimento que traz a experiência, que eu falei, que a informação, a IA tem, mas ela não tem o quê? A experiência. Aqui era passado o quê? A experiência, correto? 100% prática. Aqui vemos depois, para uma posição onde a escrita, onde o conhecimento era passado de forma mais escrita, né? mais de leitura, de escrita, talvez menos prática, talvez a prática era terceirizada, mas o conhecimento ele era passado de uma forma mais escrita, ou seja, existia um dado, existia um conhecimento, mas a prática talvez fosse terceirizada ou não. Tá? Mas isso não diminui a responsabilidade de quem está absorvendo esse conhecimento. Em terceiro nível, eu trouxe a antiguidade, onde a gente entra em Aristóteles, ali, eu acho que foi Aristóteles, né, o pensamento entre ele traz a ideia de maiêutica, né, que é uma ideia de pacto, né, que é como se estivesse dando a vida. Eu acredito que talvez se existisse luz lá, que ele tomou essa ideia de pacto em homenagem à mãe, né, Jesus, se eu não me engano. Mas a ideia era, se tivesse luz, ele colocaria como luz, ou seja, ou questionar, ou pensar, ou refletir, ou perguntar, né, em cima de uma determinada informação, por mais certa que ela seja, né, nos traz outros conhecimentos e nos faz validar se aquilo realmente é correto, é moralmente certo, nos traz um retorno que nós queremos naquele momento. Ou seja, o refletir nos coloca de frente da decisão. E essa decisão é importante não só para a nossa vida, como para a tomada de decisão de uma forma geral, correto? Ou seja, aqui a gente já começa um ponto de vista de refletir, né, de tomar responsabilidade para si. Aqui nós entramos mais na era moderna, que nós tivemos em alguns momentos. Sabe a sua história? Português. Português? Eu sou sabendo história. Né? Nós entramos aqui num momento bem complicado da sociedade, mas o foco desse momento. Não está quente aqui, não, gente. Chegou a onda e tal. A gente botou mais quente, mas tô achando quente, não tá? Não tá falando feliz, assim? Tá melhor. Nesse momento, nós entramos em um conflito, onde nós tivemos a Revolução Industrial, temos aqui a área moderna, onde as pessoas buscam pelo conhecimento, pelo refletir, que a gente tem o Paulo Freire, que é mais para frente, né, que eu vou falar sobre ele, mas nesse momento, né, o Paulo Freire já começa a trazer esse refletir, e na Revolução Industrial ele traz pregar, né, ele volta mais ou menos para a idade da pedra, onde ele simplesmente ele passa para criar novos funcionários, né, pessoas que estão focadas em determinada tarefa, não no conhecimento de uma forma ampla. Mas aqui ele já começa a abrir uma janela para busca em biblioteca, para pesquisa em blog, que eu passei por essa época, tá? De busca em biblioteca, de pegar onde, depois passei para busca em blog. Isso eu não faço mais, graças à inteligência artificial,
mas nós temos essa idade moderna que passa, essa era moderna que passa por todos esses níveis. E aqui nós chegamos na era da inteligência artificial. Ou seja, a sociedade, né, que nós vivemos hoje, nós somos um reflexo do que aconteceu na idade da pedra, ela passou por todo esse desenvolvimento até chegar na IA, correto? E se nós pararmos para analisar, a gente houve um progresso, talvez alguns momentos complicados sociais, que nos atrasou, né, ao progresso, mas o progresso não deixou de seguir. Tá? Ou seja, não tem como parar uma evolução. É muito difícil mesmo quem decidir parar no tempo ou decidir ver a margem da sociedade, que é uma outra forma de pensar, né? Você não tem que julgar ninguém. Não há margem de nada disso. É menos peso a tecnologia, né? Você tem celular, mais livre, mais jornal, da forma antiga, mas o ideal, quem tem um horizonte, né, é buscar o conhecimento e seguir e sempre se atualizar. Correto? Aí aqui nós entramos na reflexão da sociedade. Paulo Freire trouxe uma reflexão que, por incrível que pareça, né, talvez, não sei se tem uma visão, reflete quase perfeito ao momento que nós estamos. Tá? Aqui ele traz a ideia para que a pessoa é uma frase comum, talvez para você aluno, mas a ideia de você sabia, onde a informação ela só era passada, ela não tinha um refletir, ela não tinha um espaço para se criar reflexões. Reprodução. Reprodução. E muitas coisas do que existe hoje não existiria, porque sem reflexão, primeiro que nós não evoluímos, que nós não melhoramos como pessoa, a sociedade não melhora, e algumas tomadas de decisão, elas talvez não seriam de forma ética, moral, correto? Ou seja, eu tenho aqui, ó, a forma quadrada de pensar, claro, é uma referência, tá ok? É uma forma quadrada de pensar, ou seja, onde o professor fala e ninguém aqui pode questionar. Tá? É uma forma bem antiga, bem antiquada. E logo aqui acima, eu tenho uma outra escola, que é claro que nós temos debate hoje sobre essa forma de educação, mas não é esse debate em si que eu estou falando, ok? Não é a escola civil-militar, a escola aberta, não é esse tipo de debate, tá? Eu estou tentando chegar aqui que o pensar, você tomar para si a responsabilidade é muito importante. Se você deixar a IA, né, que eu coloquei uma imagem lá, criei uma imagem, inclusive na IA mesmo, onde ela pega todo aquele conhecimento e joga dentro de uma pessoa. Mas se você não pega aquele conhecimento e traz para si, com efeito moral, com ética, com respeito, com vida, com sociedade, até mesmo pessoal, né, porque eu acredito que todo mundo aqui talvez ainda não tenha assumido essa consciência, né? E também não quero acelerar a consciência de ninguém, a gente está aqui para viver cada etapa da nossa vida e ser feliz, né? Dentro da medida do possível, mas que todo mundo está aqui para aprender, para estudar, para buscar um futuro, né? Aqui eu trago um princípio que é muito importante, que seria, até do Aristóteles mesmo, que é a visão. Ele traz o homem virtuoso, o homem continente, o incontinente e o vicioso, correto? O ideal é a gente viver nos dois níveis, que é o virtuoso e o incontinente, onde o virtuoso assim, eu vou levar a nível de Jesus Cristo, mas só para uma questão de visão mesmo, não sei a religião do mundo. A nível de Jesus Cristo, a nível outras pessoas que se entregaram 100% ao mundo de virtude. Mas o continente, que seria aquela pessoa que sabe que seria errado, ela quer fazer, mas por uma questão moral ela não faz. Correto? E nesses dois níveis, eu acredito que o pai de vocês espera de vocês uma questão mais virtuosa, os professores esperam de vocês esperam do professor, os colegas esperam de vocês esperam do colega. Ou seja, aqui vocês não estariam só fazendo, se vocês pegassem uma informação que vem no IA e usar 100% daquilo para executar uma tarefa sem se aprofundar nela, vocês não estariam só
enganando as pessoas, vocês estariam se enganando, correto? Então, o ideal é sempre lembrar dessa visão, né? Virtuoso e continente para tudo na vida, correto? Porque se nós entregamos a inteligência artificial, nós deixamos todas essas questões de lado. Por quê? Porque a inteligência artificial ela não trabalha em cima desses conceitos, correto? Ela pode ter esses conceitos, mas como base. Ela não vai sentir, quem gosta de gato e de cachorro, ela não vai sentir se tiver um gato atropelado na rua. Ela vai falar, é errado, mas para ela não te faz, correto? Aqui, né, nós temos uma outra questão, né, já puxando para o lado oposto, né, da inteligência artificial. Se a gente deixar, né, a tecnologia passar, se a gente não seguir essa filosofia líquida, né, essa sociedade líquida, onde as mudanças acontecem de forma acelerada, nós ficamos para trás, correto? Nós podemos até manter, né, alguns conceitos pessoais de limite, né, para usar uma inteligência artificial, para ficar no celular. Né? Às vezes a gente pode pegar à noite e ler um livro, a gente tem que manter os nossos conceitos pessoais, mas se a gente quer se manter, né, dentro de um grupo profissional, quer seguir uma profissão, quer crescer de uma forma até mesmo social, nós temos que nos adaptar à tecnologia. Aqui são algumas empresas que a tecnologia chegaram até elas, mas elas deixaram passar. Será que vocês conhecem? Vocês conhecem aquelas empresas ali? Qual vocês conhecem? A Tati, vocês conhecem? Qual da Cruz você falou? Isso é um nome. A primeira é a Kodak, gente, que era uma máquina de fotos impressas. Hoje alguém entrou uma foto aqui ainda? É belga? Mas ele tinha máquinas analógicas que eram feitas. As outras ficam ali, por exemplo. Polaroid, né? Vocês chegaram a usar Polaroid? Polaroid foi o top da. Não, mas agora está pouco deles usando, né? Para escola. Polaroid? Mas explica as outras que eu nem conhece. Eu tenho uma maquininha que ela faz tipo cera, mas ela é preta e branca e a imagem vai subindo. Por exemplo, a Xerox, ela criou, ela foi a precursora, né, do que a gente usa hoje no computador. Quem já assistiu o filme Vale do Silício? Quem já assistiu o Vale do Silício? E o Bill Gates e o Steve Jobs vão lá na Xerox para fazer de conta que é uma outra empresa e pega a ideia deles de interface gráfica, né, que na verdade isso é uma interface gráfica, que facilita a vida. Eu cheguei a usar o computador, não querendo ser de TI ainda, tá? Nessa época eu não tinha essa visão. Mas eu cheguei a usar o computador quando era só o prompt. Era um teclado, você conectava na televisão de casa e você só botava alguma coisa lá e aparecia outra coisa. Não tinha nada de processamento, nada. A Xerox foi uma precursora da interface gráfica. Ela não levou para frente porque ela achou que não ia dar certo. Talvez ela achou que estava muito à frente, ou ninguém queria, né, ter esse contato com o computador, ou seja, ela talvez não levou a ideia de que o computador, desktop, ou notebook, fosse um uso pessoal de cada um fosse ter o seu. A Kodak foi uma das primeiras, né, que criou, né, a câmera digital. Eu cheguei a ter uma câmera digital, não sei se vocês já tiveram, porque a tecnologia foi muito rápida, né? Algumas pessoas ainda estavam indo no shopping para revelar filme, já estava saindo Polaroid, e algumas outras pessoas já tinham digital, ou seja, a tecnologia chegou a uma velocidade muito rápida. E ela achou que as pessoas nunca largariam essa ideia de levar um filme para revelar. E realmente as pessoas não vão largar, porque é muito legal você ter uma foto na mão, de repente na rua, você até compra. Eu mesmo tenho uma lá no geladeira, eu vou ver aqui no Google, e está lá, porque é foto, mas mesmo assim a tecnologia ela não deixa de avançar as mudanças, as transformações. Né? Elas não vão parar porque a empresa X está de ponta hoje e vai parar só para rodar. Não, elas vão seguir. Quem se adaptar, sai na frente. A Blockbuster, né,
eles tiveram a oportunidade, não sei se vocês conhecem a Bastidores, eu conheço, eu nunca aluguei filme nela, tá? Eu alugava na locadora mais fácil de casa, mas era uma rede de locadora muito boa, tá? Tinha muitos filmes, apesar que o filme de lançamento era demorado, mas ela teve a oportunidade de comprar a Netflix, eles não quiseram comprar a Netflix, ou seja, ela já startup, até que o preço foi bem alto, mas era uma startup na época, ou seja, eles tiveram uma visão, e todo mundo falava que as locadoras iam acabar, mas eles acharam que as pessoas nunca largariam de assistir videocassete. E é só para. Ela era a maior locadora do mundo, a multinacional de locadoras. Sério mesmo. Tá? Tinha praticamente mercado. Você entrava no mercado, tinha blockbuster. Você ia no shopping, tinha. Na loja de rua, tinha tipo a American Pet, que era grandona, era uma coisa enorme, era muito filme mesmo. E ela faliu, tá? Perdeu o time. Não acompanhou essa evolução. É justamente que o Miguel, né? Essa foi o questionamento que você fez, né? Será que não tinha. Parar a tecnologia para seguir, para esperar algumas questões serem resolvidas. Sociais ou estruturais. Essa é uma questão ampla econômica que acaba engolindo todas essas questões que você tem razão. A gente tem que investir em educação antes da tecnologia, mas a mudança é mais rápida. A roda é mais rápida, entendeu? Uma visão líquida, uma sociedade líquida, nós estamos vivendo um momento líquido mesmo, onde a gente se apega a um determinado objeto. Daqui a pouco, quem não gosta do celular, tem todo mundo, mas sair do celular não, as pessoas vão procurar. E a mesma coisa, tá? Infelizmente, tá? Mas seria muito melhor se fosse o mundo todo parado para tentar ajeitar o que se tem para continuar, mas infelizmente. MySpace é uma mídia social, é uma rede social tipo o Instagram hoje, o Facebook. Tá? Eles também criaram alguns momentos que não pegaram o time social, ou seja, a interação real da coisa. Eles se mantiveram dentro do que eles criaram naquele momento. E a rua, né? Eu peguei a época da internet de escada, e a rua é bem antiga, ou seja, aquele barulho a gente tinha que acordar no domingo de manhã para conseguir conectar, senão conectava o dia todo. Eles se mantiveram também parados no tempo, não se adaptaram, não se adequaram à tecnologia. Atari, eu tive um Atari, né? Eu jogo Atari até hoje no celular, se tivesse, baixar os jogos. Foi outra questão também, porque eu na época parei de jogar, hoje eu voltei a jogar por solitude, né, para lembrar, mas eles começaram a lançar jogos muito sem se preocupar com a interface, né, com realmente o interesse da pessoa pelos jogos, só por questões financeiras, porque eles eram referências de jogos. Vieram outras questões que jogaram para trás. Correto? Então, a ideia desse momento é que, se não seguir, infelizmente, fica para trás. Correto? Nós temos que manter nossa visão ética, moral, né, a gente está sempre à frente do nosso foguete, ou seja, não entregar 100% da informação, do nosso conhecimento para uma inteligência artificial, até mesmo para não reduzir a nossa capacidade humana, nosso momento de aprender, mas também não tem como deixar 100% para trás, virar as costas, não vou acessar a inteligência artificial nunca mais. E aí vai chegar uma hora que o próprio mercado de trabalho vai pedir e vocês não vão conseguir. Correto? Não vão estar preparados. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo, né, como é que seria uma interação com inteligência artificial, tá? Em uma visão, né? Vou ter preguiçoso, mas talvez tenha aquela coisa mais rápida, que agora. Eu até comentei na minha outra palestra sobre inteligência artificial. Eu falei, em questões de saúde, quanto mais rápido, melhor. Realmente. Né? Vou jogar no exame lá, o médico mesmo, a inteligência artificial já vai dar tudo pronto para ele salvar a vida do paciente. Tá? Então, tem algumas questões, né? Tudo não tem sua relatividade. Tem algumas questões realmente a gente tem que deixar de lado, né? Para realmente a ajuda social, mas outras questões não. Aqui seria a visão de uma pessoa que não assim, quer entregar para acabar rápido, passar de ano, ou para resolver um problema de trabalho, ganhar uma promoção. Aí ele pergunta para a inteligência artificial. Dê uma resposta pronta em 5 dias para copiar no meu trabalho. Ou seja, a inteligência artificial ela vai dar um resultado pronto para ele. Né? A depender do que ele precisa, ele vai
resultado pronto. Mas a gente entra numa questão, né? Mesmo a IA dando um resultado pronto, ela é 100% fiel, né, ao que eu preciso, não tem como saber. Tá? Se o aluno realmente for preguiçoso e não quiser, o aluno no caso de vocês, tá, galera? Não você não, até porque preguiçoso é geral, tá? Preguiçoso de seres humanos de uma forma geral. Tá? Se a pessoa for preguiçosa, ele não parar para ler, para entender. Se ele não colocar ali o quê? O conhecimento que vem da experiência e a sabedoria que vem da ética, né? Ele está arriscado mesmo, né? Dentro dessa questão mais, eu vou dar o meu jeitinho, se dá mal, né? Na prova, no trabalho, qualquer questão da vida. Ele tem que interagir com a inteligência artificial, ele tem que colocar lá no mano dele para tentar entender mesmo nessa questão que eu preciso ser entregado desse jeito mesmo. Ou seja, a inteligência artificial não tem 100% de certeza sobre tudo que está se fazendo. Tá? Aqui eu trouxe uma outra visão, né, que seria um conceito mais estratégico, né, da pessoa, de como a pessoa vai interagir com a inteligência artificial. E essa visão, galera, aqui que eu estou falando, não é só para a questão do aluno, deve ser um limiar muito grande até para os próprios professores, né, para conseguir. Né, no meu caso, sobre de TI, eu interajo bem com a inteligência artificial porque eu espero que o aluno entenda e consiga replicar algum determinado código, mas talvez para um professor de história, português, matemática, seja muito complicado. Eu já vi até vídeo no TikTok, né, que a criança estava no jardim e falava para Alexa, conta as mais coisas, aí eu botava lá, tá? O resultado. Então é uma questão bem delicada mesmo, mas o ideal, né, como eu tento também fazer, tá? Eu tento, antes de executar uma tarefa, tentar entender, né, nem que seja pela própria inteligência artificial, o que eu estou fazendo. Né? Aí a ação 1 explica a educação bancária, agindo como professor de engenharia e uso uma analogia com rádio e computador. Ou seja, ele vai me explicar, ele não vai me dar o trabalho, ele vai me explicar, eu vou interagir com ele, vou ler, vou entender, se eu tiver dúvida, pergunto. Ou seja, eu uso realmente a ferramenta da inteligência artificial ao meu favor, não contra mim, correto? A ação 2. Agora simplifica esse conceito para o iniciante focado no impacto real e no mundo aprendizado diário. Ou seja, eu pego um macro que ele me deu, né, como se eu pegasse um PDF, eu já fiz isso, né? Eu peguei alguns PDFs, até da filosofia mesmo, eu não deixo de ler, mas eu peço para ele filtrar os pontos principais, ou seja, quando eu vou ler, eu entendo muito mais do livro, né, em si, porque algumas filosofias são muito complicadas de entender. Eu pego esse marco que ele me deu e jogo para uma situação menor, ou seja, ele vai me dar os pontos principais. Se eu deixei passar alguma coisa aqui, porque o texto era muito grande, porque eu não distraí, ou porque eu realmente achei que não era importante, ele me dá o que realmente é importante. E se o que ele me der, né, quando eu estou dedicado, eu sou estratégico, estou dedicado, eu quero ficar de frente, eu quero ser um piloto da bomba de foguete. Eu vou chegar a ele, eu vou perguntar, mas não era legal incluir essa psicologia da saúde, porque eu li no livro tal, e interagir com a inteligência artificial. E na ação 3, tá? Agora me faça uma pergunta técnica, filosófica, desafiadora, para testar se eu realmente entendi ou se eu estou apenas repetindo o que a inteligência artificial. Eu tenho você para mostrar uma interação mais humana com a inteligência artificial, mas eu estou falando da inteligência artificial, tá? E isso ela vai me dar uma questão macro, mínima, vai me questionar sobre o meu entendimento, eu vou me questionar sobre o meu entendimento. Se eu parar em 10 minutos para entender meia hora, eu vou estar completando 100% daquela viagem, ou seja, eu não vou chegar somente na praia, eu vou estar conversando com meus parentes que estão fazendo carro comigo, talvez a paisagem, você está do lado do mar, da janela, ou seja, eu não vou estar entregando a minha vida para a inteligência artificial, vou estar aprendendo. E caso a inteligência artificial, cara, não tem luz, eu seja questionado numa roda de amigos, numa mesa de bar, qualquer coisa assim, eu vou estar pronto para conversar, ou qualquer coisa do gênero. Então é muito importante nós nos mantermos, né, fiel a nós mesmos, né, humanos, e aprender, né, aproveitar cada momento dessa viagem, que é estudar, que é trabalhar, que é interagir com esse mundo que nós
Aqui eu trouxe algumas referências, né, de inteligência artificiais que hoje estão publicadas. Talvez existam outros. Eu estava lendo ali sobre o Gemma, né, Gemma 3, que é questão de vídeo, imagem, até da própria do Google mesmo, mas eu não coloquei ainda porque eu li e eu não achei profundidade no assunto, não sei se é fake, se é verdadeiro, então não li. Tá? O ChatGPT foi o primeiro que eu usei, foi o primeiro que foi mandado lá no WhatsApp. Falaram, caramba, aqui, ó, é quase um nome, eu deixei de lado, eu achei feio, negócio preto e branco. Tá? O Gemini é o que eu uso atualmente, para mim é o que mais dá resultado, que chega a quase 100%, né, do que eu preciso. O Cloud eu nunca usei, tá? Mas é um escrito X, né? Texto longos, análises profundos, escrito, ou seja, é para escrever texto. Temos o Perplexity, também nunca usei, é uma biblioteca digital, correto? O Cognos eu já usei, eu uso no VS Code. Também não gosto muito, mas já usei. E o DeepSeek, que diz, né, que é muito melhor que o Gemini do ChatGPT, eu já tentei usar, mas eu achei o start, né, aquele início, ChatGPT, o Gemini, você fala de Gemini, você já começa a usar. O DeepSeek eu achei muito complicado para dar esse start inicial, muita configuração, muitos dados. Como assim, dar o start inicial? Por exemplo, ao meu ver, tá, essa é uma questão pessoal, o ChatGPT, o Gemini, eu fui lá, digitei e consegui usar, mesmo sem estar logado, sem nada. Eu consegui usar. O DeepSeek, ele já pede uma configuração inicial. Tem que fazer uma conta. Por exemplo, o DeepSeek ele é muito melhor que o GPT em organizar questões de matemática. Então, é uma questão pessoal. Entendeu? É uma questão profissional pessoal. De repente, para mim, como o ChatGPT eu usava, show, mas ele me dava muito código com erro, eu tinha que refazer. O Gemini, ele me dava muito mais código assertivo, tá? Mas eu ainda uso o ChatGPT para me criar questionário. Eu monto lá padrões e ele me dá questionário. Tá? Eu subo o PDF nele e vou fazer no celular questionário. Mas o DeepSeek, para mim, neste momento, eu não sei assim, a profundidade quanto ele ia melhorar o meu trabalho. Mas como o Gemini está me retornando uma questão, está sendo bom para mim, eu não me aprofundei. Mas para uma questão matemática talvez seja melhor. Vocês utilizam algum desses? Qual que você utiliza? Eu jamais. Alguém usa, gente? O Grok também é uma pesquisa sobre atualidade. Sim. Qual? O Grok. Grok? No Twitter. Qual você usa? Canva. O Canva eu uso. Eu uso o Canva. Alguém mais usa? Também usa? Usa qual? Não, mas uma ferramenta. Que a gente tem que também colocar a nível de ferramenta a inteligência artificial. Mas a depender, eu penso que cada um tem o seu motivo para usar cada um dessas inteligências artificiais. Para mim, o melhor ainda para mim, né, que cabe na minha profissão, na minha vida, são esses dois. Agora uma pergunta. Vocês que usam essas ferramentas, vocês tiveram alguma pedagogia em relação a isso? O pessoal que era da robótica, chama naquele pessoal que era da robótica, usava isso com Moisés, usava isso? Não? Eu até estava conversando sobre isso com o Leonardo ali fora. A ferramenta de ar, na realidade, vocês já utilizam, não utilizam? Utilizam ou não utilizam? Mas, assim, vocês tiveram uma pedagogia, alguém ensinou vocês, vocês foram desenvolvendo por conta própria? Usando e aprendendo. Não usava? Não. Ele não estimula a fazer uma pesquisa usar como ferramenta? Fazer pesquisa, fazer código. Não, mas como uma ferramenta para te auxiliar a pesquisa. Foi o que ele falou. Isso aqui não é o fim, é o meio. É o meio. É o que a gente estava falando. Qual é a sua experiência com o Aeromar, até para poder entender? Que era um questionamento que eu fazia com o Aeromar, né? Que a gente acha. Vocês é obrigado a colocar. Quem é da pesquisa faz. Miguel também? Achava segundo assim, tem a parte da robótica, como o professor falou, eu pego um código, às vezes complexo, né, que dentro do meu conhecimento eu acho que está bom, jogo dentro dele e vai lá e diminui. É claro que às vezes ele erra também, às vezes não cabe no que eu preciso, vou lá e não tem o que eu quero, mas na maioria das vezes consegue reduzir, então eu acho importante. Talvez não nesse momento
acabou nessa viagem de entender como é que seria usar a inteligência artificial de uma forma ética, moral, para não abandonar nossos foguetes, que é a nossa vida, usar a inteligência artificial como meio, não como fim, como combustível, correto? E a gente como piloto, correto? Aí não sei se está preparado, se alguém tiver mais uma pergunta, questionamento. Tranquilo? Obrigado.